o Senhor. Porém o homem de Deus veio a ele, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, nem com todos os filhos de Efraim. Pois se vem contigo, ainda que esforça-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo. Porque em Deus está o poder, ou para ajudar, ou para derrubar. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem um Senhor para te dar do que isso. Amém? Então a palavra de Deus hoje traz como tema: em Deus está o poder, ou para ajudar, ou para derrubar. Então, nesta noite Deus está ministrando aos seus corações: em Deus está o poder. Todo o poder vem de quem? De Deus. E Deus tem o poder para fazer absolutamente toda e qualquer coisa, seja para ajudar, seja Deus vai ser o teu auxílio, Deus vai ser a tua força, Deus vai entrar na peleja para fazer você vencer. Mas para isso você tem que estar obedecendo a Deus, você tem que estar nos caminhos do Senhor. E Deus também tem o poder de derrubar, de destruir, de matar, de fazer você, sofrer as consequências do pecado. Porque aqueles que não andam nos caminhos de Deus, aqueles que se afastam dos caminhos do Senhor, Deus é amor, mas também Deus é justiça. E por Deus ser justo, nós também sofreremos as consequências do nosso pecado. E a palavra de Deus aqui também nos revela nessa passagem que, veja que o rei Amazias fez um questionamento: o que eu hei de fazer com os 100 talentos de prata que eu dei em troca para receber o exército de Israel? Aí o profeta de Deus vai dizer o quê? Mas tem um Senhor para te oferecer do que isso. Então muitas das vezes nós estamos tão preocupados com as coisas materiais, com dinheiro, estamos preocupados em alcançar uma vida melhor. Mas, meus irmãos, Deus ele tem muito mais para te dar. O pensamento de Deus são maiores que os nossos. Porque Deus não está preocupado em você apenas viver bem aqui na terra. Deus está mais preocupado em você morar na eternidade com Deus. Porque Deus ele não quer perder a tua alma. Deus ele não quer perder a tua vida. Deus não quer que você sofra eternamente no inferno. Deus está preocupado em te dar o quê? A salvação. Então, Deus também é um Deus de promessa, de fazer você também comer do melhor da terra, ter bênção, ter prosperidade, ter uma vida melhor. Sim, porque Deus também é um Deus de bênção em nossas vidas. Deus também prospera, Deus honra a quem obedece a palavra de Deus. Deus honra. Deus faz com que as bênçãos dele cheguem na tua vida quando você obedece a palavra de Deus. Mas, mais do que as riquezas deste mundo, Deus quer fazer com que você alcance a salvação. Deus quer que você more no reino dos céus e não sofra no inferno. Então, meus irmãos, Deus já começa a falar conosco nesta palavra, que Deus tem todo o poder, seja o poder para ajudar, porque se você crer e entrega a tua vida a Deus, Ele vai ser o teu auxílio, Ele vai te dar estratégia, Ele vai fazer abrir portas, Ele vai te livrar do mal, Ele vai fazer você se desviar do pecado, Ele vai te fazer você um homem e uma mulher transformada. Deus vai te dar paz. Então Deus ajuda em que aquela pessoa que entrega a tua vida a Deus, porque a palavra de Deus diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Então, para Ele fazer na tua vida, você tem que fazer o quê? Entregar a tua vida a Deus.
confiar no Senhor, esperar em Deus, para que Ele sim possa fazer, né, maravilhas na tua vida. Ele possa ser o teu ajudador, cuidador da tua alma, da tua vida. Mas, se você, né, leva uma vida, né, tão distante de Deus, né, alimentando pecados, né, alimentando, né, coisas, sentimentos ruins no teu coração, mágoa, ausência de perdão, tristeza, angústia. Então, se você está tão distante de Deus, nesse aspecto, Deus, ele não vai te ajudar. Porque a palavra de Deus diz, Ele ajuda, né, quem está nos caminhos dEle. Mas também Deus tem o poder de derrubar, de destruir, porque Deus é justiça. E as consequências do pecado nós sofremos aqui na terra. Não pense que nós só vamos sofrer as consequências do pecado somente lá, né, no juízo de Deus e lançar a gente no inferno. Não. A gente também já sofre as consequências do pecado aqui na terra. Então, a decisão entre o bem e o mal, a decisão entre a vida e a morte, quem faz somos nós. Somos nós que decidimos, né, o que fazer perante ao nosso Deus. Quais são as obras que nós estamos semeando e quais são as obras que nós estamos, né, plantando aqui nesta terra. Porque lembre que nós, né, colheremos aquilo que nós plantamos. É a lei da semeadura. Então, se as nossas obras são boas, nós também vamos colher bons frutos. Mas se as nossas obras são más, são pecaminosas, nós sofreremos, né, por essa escolha ruim das nossas vidas. Amém? E aqui Deus também nos fala, né, na história do rei Amazias, vai dizer que o rei Amazias, ele foi um rei que a princípio ele teve um coração perfeito. Ele teve, né, um coração reto perante a Deus. Mas o rei Amazias, em um dado momento, ele saiu dos caminhos de Deus. Porque, meus irmãos, naquela época, né, Israel, que é o povo eleito, a nação santa, estava dividida entre o reino de Israel e o reino de Judá. E o rei Amazias, que era o rei de Judá, ele tinha convocado homens com idade, né, igual e superior a 20 anos para compor o exército. E o rei Amazias também havia comprado com 100 talentos de prata homens do exército de Israel para guerrear contra os inimigos, os edomitas. Então, observe que o rei Amazias, né, tinha convocado homens para a guerra. Só que Deus, ele não estava com Israel. Deus não estava com Israel porque Israel havia abandonado a Deus, estava adorando outros deuses. E aí Deus fez se revelar ao rei Amazias de que ele não deveria levar o exército de Israel, ele não deveria levar homens de Israel para a guerra, porque se levasse, ele iria perder. Foi a palavra que nós lemos aqui há pouco instante. Então, se ele levasse, né, homens do exército de Israel, ele iria perder. Então veja que Deus usou o profeta, o mensageiro, para dar a mensagem, dizer, e ele disse, em Deus está o poder, ou para ajudar, ou para derrubar. E aí o rei Amazias até questionou, sim, mas eu paguei 100 talentos de prata pelo exército de Israel. E aí o profeta de Deus disse, né, mas o Senhor tem mais para te oferecer do que isso. Então, meus irmãos, Amazias, ele obedeceu a voz de Deus. Amazias, ele obedeceu a voz de Deus. Ele, né, quando chegou os homens do exército de Israel, ele despediu, mandou eles de volta para sua casa. Ele obedeceu a voz de Deus. E por ele ter obedecido a voz de Deus, o exército do reino de Judá saiu vitorioso. Matou mais de 10.000 homens. E aquele exército de Israel que havia ele dispensado também saiu vitorioso, porque no caminho de volta ele também matou, né, os inimigos. 3.000 homens eles mataram. Então a obediência leva à vitória. Quem obedece à voz de Deus, Deus ajuda.
Observe que nessa passagem ficou bem claro. Por ele ter atendido, ter obedecido a voz de Deus, Deus foi com ele. Deus ajudou. Amém? Agora, acontece, meus irmãos, que o rei Amazias, depois de receber a bênção, depois de receber o livramento que Deus deu a ele passou a adorar outros deuses. Ele pegou, as imagens de escultura, desses povos edomitas e começou a adorar no lugar de Deus. O Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, que havia dado livramento para o povo dele. E aí, meus irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus se irou com Amazias. Deus se irou com Amazias. E no que Deus se irou com Amazias, Deus até deu um recado para ele, para que ele pudesse voltar para os caminhos do Senhor, deixasse de adorar outros deuses. E a partir daí, o rei Amazias começou a ter destruição, dor e sofrimento. Vejamos aqui o que está escrito na palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 15, diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta, que lhe disse, mandou um profeta: porque buscaste deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão. E sucedeu que, falando ele ao rei, este lhes respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque haveria de ser ferido. Então parou o profeta e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isto e não deste ouvidos ao meu conselho. Então, ou seja, Deus enviou um profeta para fazer com que ele se arrependesse, de ele ter adorado outros deuses. E Deus disse, por ele ter endurecido o coração e não ter demonstrado arrependimento, Deus disse a ele que iria destruí-lo. Porque, como eu disse, Deus tem o poder para ajudar, mas Deus também tem o poder para derrubar. Então, pela escolha errada que ele fez de sair dos caminhos de Deus, se afastar dos caminhos de Deus para pecar contra Deus, Deus se irou contra ele. Deus também deu oportunidade para ele se arrepender. Porque não pense, meus irmãos, que Deus, por um pecado nosso, Deus já vai nos deixar de mão. Não, porque para isso veio Jesus para as nossas vidas. Jesus já carregou ali na cruz do Calvário pelo meio dos teus pecados, porque a graça, que é um presente, um favor imerecido, porque nós não merecemos a graça de Deus, porque nós somos pecaminosos, mas a graça de Jesus, que já foi nos dada com a morte dele ali na cruz, nos faz ter a oportunidade de nos arrepender. Porque antes de Jesus, o pecado já levava a pessoa à condenação. Mas com Jesus, com a graça, Jesus, ele quer o nosso arrependimento. Foi ministrado aqui pela minha esposa que Deus, ele quer o quê? O arrependimento. Para isso, Deus enviou João Batista, antes de Jesus, para apregoar o arrependimento, o batismo das águas, para levar o arrependimento. E Jesus Cristo, ao longo de todo o teu evangelho, Jesus, ele quer o verdadeiro arrependimento. Então, Deus, ele dá oportunidade. Então, Deus envia mensageiros, Deus envia profeta, Deus vai tocar no teu coração, Deus vai ministrar uma palavra para você, para você se consertar de algo errado que você esteja fazendo, de algum pecado que você esteja cometendo. Deus, ele cuida de você. Deus, ele cuida da tua alma, porque Deus, ele não quer perder a tua alma é valiosa. Então ele vai enviar profeta para você se arrepender, como ele fez aqui com Amazias. Ele enviou profeta para que Amazias se arrependesse da sua escolha errada, do seu pecado. E aí, meus irmãos, você vê que Amazias não deu ouvidos à voz de Deus. E aí, Deus tem o poder de derrubar, Deus tem o poder de destruir. Porque quando ele vê que a pessoa não está dando ouvidos à voz do Senhor, Deus, ele permite o inimigo tocar na vida daquela pessoa.
Amém? Então observe aqui, meus irmãos, que Amazias ele vai pagar o alto preço pela sua escolha errada. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que após esse recado do profeta para o rei Amazias, ele havia se juntado com o rei de Israel, que é o rei Joás, e já tinha marcado um encontro para ele, com eles, para que eles fizessem uma série de contas. E aí, meus irmãos, Deus havia dito a Amazias para ele ficar em casa. Para ver o mistério. Deus tinha dito para ele ficar em casa. Mas ele endureceu o seu coração, porque ele achou que ele derrotou os edomitas, foi pela força do braço dele. Ele ignorou a ajuda de Deus. Ele não reconheceu que foi Deus que ajudou ele a vencer os edomitas. Então ele ignorou a voz de Deus. E aí, meus irmãos, quando eles se juntaram, quando estiveram face a face, o exército do reino de Israel destruiu o exército do rei de Judá, e Amazias ele foi preso e depois foi morto. Então, meus irmãos, aqueles que não obedecem a Deus, aqueles que ignoram a voz do Senhor, sofrem as consequências do seu pecado. Nesse caso, custou a morte do rei Amazias. Amém? E a palavra de Deus, meus irmãos, também vai dizer o seguinte: porque deixaste o Senhor, Ele também vos deixará. É em 2 Crônicas, capítulo 24, no versículo 19 vai dizer: porém, enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: assim diz Deus, porque transgredes os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar, porque deixaste ao Senhor, também Ele vos deixará. Então, meus irmãos, quando nós deixamos os caminhos de Deus, Deus também nos deixa. A palavra de Deus é que está dizendo isso. Por conta de deixaste o Senhor vos deixará. É a palavra de Deus que está nos falando isso. Então, ali Deus enviou o profeta Zacarias para fazer com que aquele povo se arrependesse, para que aquele povo se voltasse novamente para Deus. Mas aquele povo ignorou. Sabe o que aquele povo fez? Sabe o que aquele povo fez com Zacarias? O profeta Zacarias apedrejou Zacarias. Apedrejou Zacarias e Zacarias morreu. Então, meus irmãos, observe que quando não dá ouvidos à voz de Deus, tudo vai por água abaixo. Tudo vai por água abaixo, porque a palavra de Deus está dizendo: por conta de deixaste o Senhor também vos deixará. Então há um alto preço. E depois que a Zacarias foi apedrejado e foi morto, a palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 22: assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Essa palavra, meus irmãos, é forte. O Senhor o verá e o requererá. Olha que palavra forte é essa, meus irmãos. Porque o Senhor está vendo tudo. O Senhor está com os olhos de chama atentos a tudo que nós fazemos aqui nesta terra. E aquilo que nós fazemos de mal, aquilo que nós fazemos de ruim, o Senhor vai requerer de nós. Porque, como já foi ministrado aqui, o que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantamos o mal, nós vamos colher o mal. Se nós plantamos o bem, nós colheremos o bem. Então, aquele sangue derramado do profeta Zacarias, Deus, ele requereu daquele sangue, porque Deus viu a injustiça, Deus viu o fato daquele povo ter ignorado a voz de Deus, que não deu ouvidos ao profeta Zacarias, preferiu apedrejar o profeta Zacarias, matar o profeta Zacarias. E ali, meus irmãos, Deus diz
que o Senhor está vindo e vai requerer aquele sangue. Tanto é que Deus fez isso. Deus pegou um exército pequeno do povo da Síria e destruiu todo o exército de Judá, que era forte, era numeroso, eram muitos homens do exército do reino de Judá, mas com um exército pequeno da Síria, Deus fez destruir. Por quê? Porque a palavra de Deus que eu trouxe aqui nesta noite é: em Deus está o poder, seja para ajudar ou seja para destruir. Quem não obedece a Deus só colhe dor, sofrimento e destruição. E não é diferente, meus irmãos, nos dias de hoje. Se você vê, por exemplo, muitos famosos têm dinheiro, têm riqueza, têm fama, tem tudo, mas muitos deles não são felizes. Muitos deles sofrem com depressão. Muitos deles até chegam a ser viciados em drogas. Muitos deles até cometem suicídio. Por quê? Porque estão muito longe dos caminhos de Deus. E aí, meus irmãos, é tudo que o diabo quer. Porque quando você não está nos caminhos de Deus, não está na presença do Senhor, e você se entrega para os deleites deste mundo, aí que o diabo prepara você para levar para o inferno. Porque nesse caso, muitos desses famosos quiseram apenas usufruir dos bens daqui da terra, quiseram ter riquezas, fama, mas esqueceram do principal para a vida deles, para a alma deles, que é a salvação, que é uma vida com Deus, uma vida com Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus diz: nos dias em que buscou a Deus, o Senhor lhe fez prosperar. Então a palavra de Deus também vai contar, meus irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 26, a história do rei Uzias. E Uzias, ele buscou a Deus. No que Uzias buscou a Deus, Deus fez ele prosperar. Deus fez prosperar Uzias. E Deus deu riquezas, Deus livrou ele do inimigo. Deus também fez com que ele alcançasse notoriedade, fama, poder. Mas, veja, enquanto ele buscava a Deus, obedecia a Deus, Deus fez prosperar o rei Uzias. Deus, ele entregou riquezas, entregou fama, livrou ele dos inimigos. Mas, em um certo momento, Uzias, no coração dele, se exaltou. Achou que ele é que tinha todo o poder, achou que ele era o máximo, achou que ele era grandioso. Ou seja, deixou o coração se envaidecer. Ou seja, a vaidade chegou no coração de Uzias. E aí, meus irmãos, um certo momento Uzias, ele entrou no templo de Deus para oferecer incenso, que é sacrifícios, oferta para Deus. Coisa que isso só era possível para os sacerdotes, porque os sacerdotes eram homens consagrados para oferecer incenso para o nosso Deus. E aí Uzias, quando chegou ali no templo para oferecer incenso, ele ficou acometido de lepra. A lepra chegou na testa dele e aquela lepra levou ele à morte. Então, observe que Deus está falando muito com vocês aqui nesta noite. Enquanto você obedece a Deus, enquanto você busca a Deus, enquanto você está nos caminhos de Deus, Ele te honra, Ele te prospera, Ele te livra do mal, Ele te ajuda, Ele faz coisas lindas, maravilhosas na tua vida. Ele escreve uma nova história, uma história de bênção, uma história de paz, de felicidade. Deus faz tudo por você, porque a palavra de Deus diz: Ele esconde no esconderijo do Altíssimo, Ele faz com que você descanse na presença de Deus, porque enquanto você busca Deus, enquanto você está na presença de Deus, Deus é contigo, Deus cuida de você, Deus cuida da tua alma, Deus cuida da tua vida. Você vai estar guardado, você vai estar protegido na sombra do Onipotente, na sombra de Deus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa, na tua família, na tua vida, porque Deus é contigo. Enquanto você busca Deus, enquanto você obedece a palavra de Deus, enquanto você está na presença de Deus, Deus vai fazendo o melhor para você. Mas quando você não obedece a Deus, quando você se afasta dos caminhos de Deus, quando você leva uma vida de pecado, quando você leva uma vida tão distante de Deus, você só colhe dor, sofrimento, lutas, parece que a luta nunca acaba, parece que você não se sente feliz. Porque até mesmo aquelas pessoas que têm condições, que são ricas, mas por não ter Deus na vida dela, ela sofre, ela sente dor, ela geme,
ela até mesmo busca refúgio em coisas da terra, seja nas drogas, seja na prostituição, seja até mesmo tirando a própria vida, porque quem não tem Deus, né, vai buscar o pecado. Quem não tem Deus, colhe destruição. Colhe destruição. Porque a palavra de Deus que foi ministrada aqui diz: de Deus vem o poder, seja para ajudar, ou derrubar, ou destruir. Porque aqueles que não estão nos caminhos de Deus, não está guardado, não está no esconderijo do Altíssimo. Deus não está ali com a mão dele sobre a vida dele, porque não está nos caminhos de Deus. Então, se você não está protegido, se você não está guardado por Deus, você está vulnerável, você está suscetível ao inimigo agir na tua vida. E aí muitas das vezes acontecem tragédias, né? Muitas das vezes a pessoa, né, morre sem salvação. Então, meus irmãos, esta é a palavra que Deus traz nesta noite. E isso só cabe a cada um de nós escolher qual caminho, né, trilhar. Para finalizar aqui, Provérbios 10, versículo 16, diz assim: a obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. Então a obra do justo, quem obedece a palavra de Deus, vai colher vida em abundância, vida com paz, vida com felicidade, vida na presença de Deus. Boa noite, Deus abençoe, Jesus te ama. Mas aqueles que são perversos, aqueles que são de coração duro, que carregam maldade, pecado no coração, esse aqui vai colher o quê? A morte, o pecado. Aí a palavra de Deus vai dizer: o caminho para a vida é daquele que guarda a instrução. Então o caminho para você viver é guardar a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus no teu coração. Mas o que deixa a repreensão comete erro. Então, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então a palavra de Deus vai dizer justamente isso, né? Se você escolhe um caminho para a vida, você vai guardar a palavra de Deus consigo. Agora, quem vai, né, guardar as coisas, né, do mal, do pecado, vai colher por essa escolha. Amém? Então, esta é a palavra de Deus, né? Espero que os irmãos tenham tomado posse, né? Que o Espírito Santo venha cada dia mais guiar a vida de cada um de vocês, né? Que cada dia mais o Espírito de Deus venha, né, ministrar cada vez mais a palavra da Bíblia, a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, nós não estamos aqui para pregar placa de igreja, não, porque todos nós somos a igreja de Cristo Jesus. De todos nós confessamos, nós cremos Jesus como Salvador da nossa vida. Porque quem salva não é placa de igreja, quem salva é Jesus. Quando a gente permite Jesus, né, chegar nas nossas vidas, fazer morada, nos transformar, aí, meus irmãos, você vai triunfar. Você vai triunfar na vida, porque Deus vai fazer coisas lindas, maiores e melhores. O que os seus olhos não viu, seus ouvidos não ouviu, Deus vai fazer coisas grandes na vida de cada um dos irmãos. Esta é a palavra da salvação. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém?